Passaremos agora ao bloco Você Pergunta e Nós Respondemos. O senhor Osvaldo nos ligou perguntando: Pastor, o que a Bíblia tem a dizer sobre o comentário relatado no jornal A Tribuna, que está assim: as 4 verdades nobres. Primeira, o sofrimento existe. Segundo, preciso localizar de onde ele vem. Terceiro, sofrimento sem consciência só traz maior tormento. E quarto, reconhecer a sua rota ajuda a encontrar a solução. Pastor Natanael, o que o senhor tem a dizer sobre este assunto? Quanto à primeira, sofrimento existe, obviamente, quem vai negar que o sofrimento existe? Só seitas orientais, como a Seixo Noé, ciência cristã, nega a existência da matéria. Não existe dor, não existe enfermo, não existe doença, tudo é apenas o resultado da nossa mente. Isso é uma irrealidade. Deus, quando criou o mundo, fez coisas materiais. O mundo é uma beleza, tudo constituído de coisas materiais, como também existem coisas espirituais que não enxergamos. E assim dizemos que o sofrimento não pode ser negado. Negada a dor, negada a doença, e isso tudo é quimera de quem pensa assim como se fosse realidade. Segunda pergunta, preciso localizar de onde ele vem? A Bíblia aponta que o pecado é a Bíblia aponta que a doença, o mal, é resultado do pecado. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Então a morte ocorre. Precedendo a morte tem o período de doença. E isso ocorre porque por um homem entrou o pecado, pelo pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, qual é a localização? Por que ele vem? Vem por causa do pecado. Sofrimento, a terceira pergunta. Sofrimento sem consciência só traz maior tormento. Não concordo com essa alegação, porque nem tudo que é sofrimento é decorrência de pecado por nós cometidos e que nossa consciência venha nos acusar do erro e então nós daí nos arrependermos. Nós temos no capítulo 9 de João uma pergunta feita pelos apóstolos que dava margem para aceitar que o sofrimento sem consciência só faz maior o tormento. Diz assim, capítulo 9, versículos 1 em diante. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este e os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que nele se manifestem as obras de Deus. Que consciência uma pessoa cega de nascença poderia ter de algum erro praticado, a menos que fosse espírita, que viesse a admitir a reencarnação e a cegueira como consequência da vida anterior, que tivesse cometido pecados. Mas Jesus dá aqui uma resposta que fecha essa oportunidade. Nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas esta enfermidade é resultado de bênção de Deus para a vida daquele que possui esse sofrimento. E realmente o resultado da leitura do capítulo 9 mostra que Jesus curou este cego de nascença. Como ele era conhecido como pedinte, como esmoler,
sentado à beira de uma rua, de uma estrada para pedir esmolas, todos o conheciam. Mas ficaram tão admirados de vê-lo vendo, que perguntavam para ele frequentemente: como é que aconteceu isso? És tu mesmo aquele homem que pedia esmola aqui? E ele respondia positivamente: sim, sou. E como é que estás vendo? Foi um homem chamado Jesus, que cuspiu no chão, fez lodo, untou os meus olhos, mandou que eu fosse me lavar no tanque de Siloé. Eu fui e voltei vendo. Ora, ali estava um milagre realizado por Jesus, que levava pessoas a crer no Senhor Jesus Cristo como o Messias prometido no livro de Daniel 9, 24 e 27. Então, esse dizer que sofrimento sem consciência só traz maior tormento. Há tormentos, há problemas, há enfermidades que não trazem nenhuma dor de consciência, porque não foi consequência de um pecado direto cometido por nós. E concluindo a quarta pergunta, reconhecer sua rota de ajuda a encontrar a solução. Quero dizer que essa rota de ajuda e o encontro da solução está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele citou em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, em Jesus, nós encontramos a rota. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só em Jesus está a solução. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado.